estarmos aqui na tua presença. Obrigado pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado pela vida do pastor Edberto e da sua família. Abençoa e guarda do mal, da sabedoria, ânimo, saúde e determinação, para que juntos possamos servir ao Senhor por longos anos aqui nesta casa. Pedimos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão Chico. Muito boa noite a todos os irmãos, a todos que estão conosco aqui nessa noite. Que Deus esteja nos abençoando com um tempo bom diante da palavra do Senhor. Saúdo a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos nesse meio de semana tendo esse tempo para cultuarmos a Deus. No ano passado eu abordei sobre esse assunto um pouco com os jovens e no encerramento dos jovens, e também no final do ano aqui no momento com a igreja eu falei do meu desejo de trazer um pouco do que penso na palavra de Deus sobre esse assunto, que é isso aqui faz parte do que eu vou falar. O vento aqui. Que é o cuidado integral do ser. E eu quero falar sobre isso, o cuidado integral. Por quê? Porque nós cristãos, às vezes nós temos uma tendência de cuidar só da vida espiritual, ou achar que nós devemos cuidar só da vida espiritual. E nós temos uma tendência também de espiritualizar tudo. Mas Deus não nos criou somente seres espirituais. E nós podemos ver um pouco disso na epístola que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos ver aqui um pouco que Paulo escreveu sobre várias coisas. Então ele vai caminhar para o final dessa epístola. E lá no capítulo 5, então, no versículo 23, Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque através da pessoa de Jesus nós temos a salvação, mas também, Senhor, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deixa na sua palavra instruções para tudo que nós precisamos no nosso viver. E o Senhor cuida de nós, de todas as áreas de nossa vida, e nos ajude, ó Pai, também a termos uma perspectiva equilibrada de cuidarmos das áreas da totalidade do ser que o Senhor criou, e nos ajude por meio da sua palavra a sermos instruídos e também obedecermos às instruções que o Senhor nos dá por meio dela. Fale conosco nessa noite, eu lhe peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, como eu disse, as Escrituras, elas mostram Deus que cuida do ser humano, não olhando somente para uma parte dele, mas mostra Deus que cuida do ser humano de maneira integral. O ser humano, ele é uma unidade integral, mas ele tem aspectos na sua vida que ele precisa cuidar. E aqui, nesse
final dessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo então vai trazer aqui uma oração pastoral que é profundamente teológica, mas também ela é escatológica. E aí, após de tratar de aspectos práticos da vida cristã, no capítulo 4 ali em diante, ele também vai falar da santificação progressiva, nesse capítulo 4. Mas agora ele vai falar dessa santificação progressiva no que ele vai tratar no final do capítulo 4 e no começo do capítulo 5, que é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele está trazendo que o cristão deve viver essa vida cuidando das suas atitudes, da sua vida prática como cristão, mas atentando na vinda do Senhor Jesus. E aí ele vai concluir aqui esse raciocínio, falando sobre a vinda de Jesus Cristo, falando que o ser humano deve cuidar da sua vida em alguns aspectos, na totalidade do ser. Ele diz que o Deus da paz nos santifique em tudo. Ele usa uma expressão de totalidade do ser. O Deus da paz, o mesmo Deus da paz, no versículo 23, o santifique em tudo. Em tudo, em todas as áreas. Muito obrigado, Mateus. E aí ele vai falar que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da vinda de Jesus Cristo, mas dizendo como é que nós devemos nos portar enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor. Nós temos essa esperança de que o Senhor Jesus vai voltar. E a esperança, numa perspectiva bíblica, ela não é uma espera passiva, né? É uma espera ativa. Na verdade, nós estamos caminhando na vida cristã enquanto esperamos. Não é que nós estamos parados esperando Cristo voltar. É uma ideia de que a esperança é uma ideia de que alguém está ativamente vivendo e esperando. É diferente de quando uma pessoa está num ponto de ônibus parado, esperando o ônibus passar para ele entrar no ônibus. Ali ele só pode fazer uma coisa, ficar parado esperando enquanto o ônibus chega. Mas esperança não tem essa perspectiva. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Nós, enquanto estamos vivendo, nós aguardamos a vinda do Senhor. E esse texto aqui, então, ele não traz uma conclusão sem deixar de lado essa perspectiva de que o cristão vive nessa esperança. Mas como ele deve viver enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo? Aqui nós vemos Paulo escrevendo a essa igreja em Tessalônica, que eram cristãos novos ainda na fé. Essa primeira epístola foi escrita quando eles ainda eram bem novos na caminhada cristã. Eles estavam vivendo perseguições, eles estavam vivendo com dúvidas escatológicas a respeito da questão da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele então vai falar dessa conclusão desse raciocínio a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar sobre a santificação do cristão e quais aspectos o cristão deve viver em santidade. Eu preguei no domingo, que agora fez 8 dias anteriormente, eu preguei sobre santidade. O irmão Israel, há 8 dias atrás, pregou sobre santidade. E aqui a tônica ainda de como o cristão deve viver, ainda é vivendo em santidade, porque a santidade é fundamental na vida cristã. Ele diz que o vosso mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Como eu disse, ele usa uma expressão de totalidade para falar da santificação em todos os aspectos da vida. Lembra? Capítulo 4, ele começa falando sobre isso, versículo 1 a 8, sobre santidade. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É o que ele vai abordar aqui nesse capítulo 4, versículo 3. Aí então, capítulo 5, ele começa a falar que o cristão deve viver vigilante em relação à vinda do Senhor. Capítulo 5, ele começa dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Tempos e épocas de quê? Do que ele havia falado no final do capítulo 4, da vinda do Senhor. Agora, o que Paulo está falando é que nós devemos então nos santificar dentro do aspecto progressivo. E esse verbo aqui, o mesmo Deus da paz vos santifique, mostra que é uma ação de Deus na vida do cristão. Ela tem um aspecto progressivo do cristão crescer em santidade, mas tem um aspecto de que Deus trabalha na santificação do cristão. Em quê?
Ele diz em tudo. Em tudo. É a ideia de uma completude absoluta do ser. E ele diz que nós devemos nos manter íntegros. Integridade tem a ver com isso também, com totalidade, com tudo que envolve o ser. Então, até a vinda de Cristo, como é que o cristão deve cuidar da sua vida, em que aspectos? Primeiro, o cristão deve cuidar do seu espírito. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí ele vai dizer: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele começa com o espírito. O vosso espírito. Aqui ele está falando da comunhão com Deus, da nossa relação com Deus. O espírito se refere aqui a uma dimensão mais elevada do ser humano, por assim dizer. Aqui é aquela parte que se relaciona diretamente com Deus, a parte espiritual do ser humano. João capítulo 4, versículo 24. Lembra? João 4 trata da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E no versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos um Deus que é espírito, e Ele criou um ser humano, e Ele colocou nesse ser humano um espírito, do qual por meio dele é que o ser humano se relaciona com Deus. Por conta do pecado, o pecado gerou essa separação entre o homem e Deus. Então ele já nasce espiritualmente morto. Ele já nasce com a questão do pecado, com essa ruptura de relacionamento. Mas quando o Espírito Santo de Deus age na vida desse ser humano, regenera esse ser humano, o espírito dele é vivificado. Por isso Efésios 2:1 diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que vida que Deus deu aos cristãos de Éfeso, se eles já estavam caminhando, andando, falando, vivendo? É a vida espiritual. E aí, esse espírito que Deus colocou no ser humano foi para que ele desenvolva o relacionamento com esse Deus que é espírito, e espera que os seus adoradores, requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui nós vemos não só no âmbito da regeneração, mas da adoração, da comunhão espiritual com Deus. Nós precisamos disso, irmãos, cuidar disso, da nossa vida espiritual. Como é que se alimenta o espírito? Como é que eu tenho comunhão com Deus, relação com Deus? Como é que nós temos relacionamentos uns com os outros, conversando, trocando ideias, falando, ouvindo? E desde bebês na fé, nós aprendemos que quando nós oramos, é nós falando com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Mas às vezes nós meio que queremos uma relação mais mística, uma relação que seja encontrada de outra forma, numa emocionalidade, numa coisa que atinja outra área do ser. Não, a nossa relação com Deus, ela é espiritual, e a nossa comunhão com Ele é alimentada por meio da oração e da leitura da palavra, do ouvir a palavra, do meditar na palavra, ouvir o que Deus quer de nós, se deixar moldar pela palavra. Muitas vezes nós não queremos muito ler a palavra, sabe por quê? Porque nós sabemos o que Deus vai dizer, e nós às vezes não estamos dispostos a obedecer. Nós não estamos querendo ouvir Deus mesmo. Nós queremos uma outra forma de Deus agir, um milagre, uma coisa na nossa vida, mas nós não estamos querendo que Ele trabalhe na nossa vida e molde o nosso caráter. A nossa natureza às vezes está tão ensimesmada que nós não estamos querendo nem ouvir Deus. Alguns, graças a Deus, querem ouvir Deus, mas quando nós ouvimos Deus, ainda há um outro desafio, é o de obedecer a Deus. Então nós somos pessoas que precisamos sempre ter um cuidado da nossa vida espiritual, de como está o nosso coração. Interessante, tem pessoas que dependem do pregador para ela ouvir ou não. Tem pessoas que ela fecha os ouvidos para determinados pregadores.
e tem os ouvidos muito abertos quando é determinado pregador. E sabe, eu fico olhando para isso e a questão não está no pregador, porque o pregador prega a palavra, e a Bíblia fala que a palavra é como uma semente. A palavra de Deus é a semente. Sabe onde é que está a diferença? Não é no tipo de semente, é no tipo de solo. Então a questão é que os solos, alguns estão endurecidos, rochosos, outros estão muito cheios de pedra por baixo, muita dureza de coração embaixo. Mas graças a Deus que tem outros que são solos férteis para a palavra de Deus. É ali onde a palavra entra e produz. Ainda produz variado, já percebeu? É 30, 60, 100 por 1, não é do mesmo jeito em todo mundo. Mas eu quero dizer então que nós temos que lembrar que temos que cuidar da nossa comunhão com Deus, da nossa vida espiritual. Isso é por meio da palavra, da oração. Paulo coloca espírito aqui, nessa tríade aqui de coisas, em primeiro. E eu penso que não é por acaso. É porque essa é uma área importantíssima na vida do ser humano. E aí não é por uma questão de hierarquia filosófica, mas é por uma prioridade funcional da vida cristã. A importância de cuidar da vida espiritual na vida cristã. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito se nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós devemos nos relacionar com esse Deus que é Pai, cuidando da nossa vida espiritual, nos alimentando com a leitura, com a palavra e tendo comunhão com Ele. Isso envolve pureza espiritual, dentro do contexto aqui do que Paulo está falando, envolve pureza espiritual. Hebreus 9:14, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quem purifica a nossa consciência é o próprio Deus, que pelo seu Espírito Ele a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Cristo, pelo mesmo Espírito se ofereceu sem mácula a Deus. E isso é que traz purificação. É o sacrifício de Cristo que nos purifica de todo pecado, mas que também purifica a nossa consciência de obras mortas, de esforços mortos, de obras que não têm valor nenhum diante de Deus. Nós temos que então entender que precisamos de uma pureza espiritual que deve ser trabalhada a nossa consciência com as verdades do Evangelho. Precisamos também de perseverança espiritual. Não é orar uma vez por semana ou em um culto uma vez por semana, é uma relação que deve ser cultivada diariamente. Interessante que para a vida física, nós vamos falar sobre ela, mas nós nos alimentamos bem, 3 vezes por dia pelo menos nós fazemos refeições. Mas do espírito, às vezes nós achamos que não precisamos de uma relação diária com Deus. Precisamos, irmãos. E quando não fazemos, o Espírito sente. Nós sentimos isso. Precisamos de andar no Espírito, de uma plenitude espiritual. Gálatas 5,16, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É um andar no Espírito, cultivando a vida espiritual e alimentando a vida espiritual. Aplicações para essa primeira área da nossa vida. Nós devemos então lembrar que uma negligência, a vida devocional, vai enfraquecer o nosso espírito, a nossa vida espiritual. Lembrar que a santificação, ela começa com a nossa comunhão com Deus, na nossa relação com Ele. Quando nós desprezamos a relação com Deus, espiritualmente nós começamos a fraquejar e começamos então a estar suscetíveis à prática de pecados em nossa vida. Então, o cristão deve cuidar do seu espírito, da sua comunhão com Deus. Segunda coisa, o cristão deve cuidar da sua alma. E sobre a alma, nós estamos aqui então sobre a vida interior do cristão.
O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito e alma. Ele vai falar dessa segunda área da vida do ser humano, que é a vida interior. E a alma envolve aqui algumas coisas: a mente, as emoções, a vontade, tá, essas coisas aqui relacionadas a essa área do ser humano. É o campo das decisões, das nossas afetividades. Também é muito a área dos nossos conflitos internos, que todos nós temos. E interessante que agora, embora regenerada, a alma passa por um processo contínuo de transformação. Sabia disso? E nós negligenciamos essas coisas, achamos que não precisamos cuidar das nossas emoções, não precisamos cuidar das nossas afetividades. Precisamos sim, meus irmãos. Precisamos sim, e muito. Está assustador o índice de cristãos usando ansiolíticos, psicotrópicos e muita coisa para poder anestesiar a mente. Interessante que tem cristãos que não estão cuidando das suas emoções. É com a palavra que nós cuidamos sim das emoções. Mas se nós não tivermos cuidando de uma vida onde os seus pensamentos estão moldados pela palavra de Deus, você corre risco de estar cada dia tomando decisões erradas e agindo de forma errada que desagrada a Deus, pela falta de cuidado com as nossas emoções. Negligenciando a vida espiritual, fatalmente isso vai afetar as nossas emoções. Mas o fato de cuidarmos da vida espiritual não quer dizer também que nós não precisamos cuidar das nossas emoções. A Bíblia fala de ansiedade, sim ou não? Muito. 2000 anos atrás Jesus já tinha dito no Sermão do Monte que nós não deveríamos andar ansiosos pela nossa vida, pelo que havemos de comer ou beber. Pedro escreveu na sua primeira carta, em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu cuido das minhas emoções? Primeiro é olhando para uma perspectiva bíblica do como eu devo cuidar das minhas emoções. É olhando que eu devo ter uma confiança em Deus, do qual na minha relação com Ele deve ser uma relação onde eu devo lançar sobre Ele lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Você percebe que Ele não está dizendo que nós não temos? Ele não está dizendo que nós não temos. Dizer que eu tenho que lançar sobre Deus as minhas ansiedades pressupõe que eu vou ter ansiedades. Agora, como é que eu resolvo a minha ansiedade? É lançando sobre Deus as minhas ansiedades. E o porquê que eu posso lançar sobre Ele as minhas ansiedades? Porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos lembrar do cuidado de Deus na nossa vida, meus irmãos. Agora, se eu não cuidar das minhas emoções, como eu disse, eu vou fatalmente tomar decisões erradas, ter reações erradas que desagradam a Deus. Mas como é que eu então trabalho isso numa perspectiva bíblica? Aqui, na mente. É na mente. A Bíblia fala muito sobre essa questão do coração, sim. Mas coração, quando se fala em coração, ali é na ideia da sede das emoções. Não é bem esse músculo que bombeia o sangue aqui. E na nossa cultura tem muito a ver, porque quando você tem uma emoção forte, o coração acelera em si, porque está tudo interligado fisicamente. Mas a questão é aqui, é na mente. E aí, Romanos 12, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: no versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou, então, não me conformar com este século, mas me transformar pela renovação da mente? É procurando ter uma perspectiva bíblica das coisas, pensar biblicamente. Mas se você observar, antes
transformai-vos pela renovação da mente, ele diz que não vos conformeis com este século. A ideia de não se conformar aqui, no seu original, é não tomar forma de. E quando ele fala não se conformar com este século, com este mundo, é que eu não tome a forma deste mundo. Esse é o problema. É que os cristãos, muitas vezes, nós estamos tão influenciados pelo mundo, com a mente cheia de coisas daqui, dessa terra, desse mundo, sendo influenciados por ele, que a nossa mente não está muito bem não alinhada espiritualmente. Ela precisa de fato de transformação, e urgente. O cuidado que você deve ter, e eu devo ter, é de não tomar a forma do mundo, de não se encher das coisas desse mundo, porque isso vai prejudicar isso aqui, a forma como nós enxergamos a vida e pensamos na vida. Mas então, se eu não devo me encher das coisas do mundo, não devo ser influenciado pelas coisas desse presente século, aí então eu devo ser transformado pela renovação da mente. Como? Pela palavra de Deus. É ela que vai mudar e moldar o nosso pensamento para uma perspectiva do que Deus quer de mim. É assim que eu vou poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos conformando com este século, com este mundo. Isso não é só uma questão lógica, meus irmãos. Isso não vai acontecer. Não é só uma questão bíblica, é uma questão lógica. Isso não vai acontecer porque Deus já disse que não é assim. Eu não posso me conformar com este século. Eu devo transformar então a minha mente a cada dia pela palavra de Deus, deixar-me moldar pela palavra de Deus ao caráter de Cristo. É assim que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Todo mundo quer a vontade de Deus. O que nós não queremos é não nos conformar com este século e ser transformado pela palavra de Deus. Nós não queremos muito isso. E aí nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Mas o texto é muito claro de que para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu devo não me conformar com este século. É uma coisa que eu não devo fazer, mas tem uma coisa que eu devo fazer: é transformar-vos pela renovação da vossa mente. Agora tem uma palavrinha aqui, nesse transformai-vos, que antigamente eu lia, eu pensava que quem tinha que me transformar era Deus, mas não é uma ação de Deus no contexto aqui. É eu que devo, na palavra de Deus, nos recursos que Ele me deu, transformar a minha mente, mudar a mente. É aquela metanoia, né? Essa mudança de mente, ela deve ser feita por mim à medida que eu leio as Escrituras, que eu ouço as Escrituras, que eu me deixo ser moldado pelas Escrituras. É assim que a minha mente vai sendo mudada e moldada. Filipenses, então, capítulo 4. Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora eu pergunto: grande parte do que entra para cá na nossa mente, ou passa por aqui, pelos ouvidos, ou passa por aqui, pelos olhos. E grande parte dos nossos olhos hoje tem estado diante de telas. E a minha pergunta é: como que o que eu vejo na internet, nas telas, passa nesse filtro aqui de Filipenses 4:8? Porque não é difícil encontrar cristãos que estão vivendo uma vida emocional quebrada, mas eles também não estão com a mente cheia do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama. Ele não está cheio de coisas onde tem virtude, louvor, porque são essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento, mas nós estamos enchendo a nossa mente de coisas que não passam por esse filtro e estamos querendo ter uma vida emocionalmente saudável.
Irmãos, temos que lembrar de ter cuidado, de filtrar as coisas que entram nos nossos olhos e nos nossos ouvidos a partir desse texto da palavra de Deus. Temos que ter também alguns cuidados aqui de submeter nossa vontade à vontade de Deus. Isso é uma questão de rendição. Lucas 22, 42. Jesus Cristo, quem está orando aqui é a pessoa de Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Jesus, na sua oração, submetendo a sua vontade à vontade do Pai, quanto homem aqui, sem deixar de ser Deus, mas na sua oração ele está submetendo a sua vontade à vontade do Pai, e Jesus está nos mostrando aqui como eu devo orar. Às vezes a maioria das nossas orações, na verdade, são querendo convencer Deus de que Ele tem que fazer a minha vontade. Como se Deus precisasse ser convencido de que a nossa vontade fosse feita. As nossas orações são muitas vezes, e quando não conseguimos, ainda ouvimos alguns ditos cristãos dizendo: é porque você não teve fé suficiente. Porque se a sua fé for uma fé boa, uma fé mais firme, uma fé maior do que um grão de mostarda, você vai conseguir mudar Deus. Não! A nossa vontade tem que ser submetida à vontade de Deus, até nas nossas orações. E o nosso pensamento deve ser um pensamento que deve ser levado cativo a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: e toda altivez que se levante, ele está falando das armas espirituais, que o cristão deve lançar mão de armas espirituais. Ele diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento a quê? A obediência de Cristo. Meus irmãos, pense num negócio difícil, é esse negócio dos nossos pensamentos. Falando sobre pensamentos é interessante, né? Você já prestou atenção que às vezes, numa pregação, a gente começa ali, lê o texto, peleja para se concentrar, e de repente nossos pensamentos estão em tanta coisa, né? Menos naquilo que Deus está falando por meio da palavra. Às vezes nós temos dificuldade de conter os pensamentos. Nós estamos lidando com uma determinada situação e os nossos pensamentos começam a ir muito à frente. Eu vou dar essa ilustração, e aquilo serviu muito para a minha vida. Todos conhecem o pastor James, a maioria, né? Em uma época, o pastor James estava lá nos Estados Unidos, naquele período crítico com a irmã Janete, e ela tinha tido uma crise, então ela teve que ser levada às pressas para o hospital lá, e ele me ligou: Egberto, olha aí, estou aqui atrás da ambulância, aqui são mais ou menos 2 horas de viagem aqui para o hospital, e ora aí. Eu disse: tá certo. Orei com ele e tudo, e ele atrás e a ambulância na frente. Ele estava só no carro e a ambulância levando ela na frente. Graças a Deus, naquele momento Deus preservou a vida dela, ela foi internada e tudo. Dias depois eu conversei com ele e eu perguntei: pastor James, me diga uma coisa, como é para o senhor, não é a primeira vez que o senhor leva assim a irmã Janete às pressas para o hospital, como é para o senhor naqueles momentos? O senhor me ligou, pediu oração, mas como é para o senhor esses momentos? Aí ele, aquele jeitão dele, disse, né: macho, tem hora que os pensamentos querem passar da ambulância, mas eu tenho que segurar, frear o meu pensamento e deixar o pensamento atrás da ambulância. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu entendi. Ele disse: tem hora que o pensamento quer passar, ela está ali na ambulância, o que ele tem no momento é ali, é ela viva ali na ambulância, o que ele tinha, né? Os pensamentos começam a querer passar: rapaz, se minha esposa morrer, se ela partir agora, como é que vai ser? Aí começam os pensamentos a acelerar, e ele disse que tem hora que os pensamentos querem passar da ambulância, e ele tem que frear os pensamentos. Rapaz, aquilo naquela época, 2019, você não imagina como aquilo me ajudou e tem me ajudado até hoje. Vez por outra eu estou no meio de situação que eu me lembro: não deixa os pensamentos passar da ambulância aqui. Freia. Essa ideia de frear os pensamentos
para levar o pensamento cativo à obediência de Cristo, você pode aplicar a muita coisa. A muita coisa. Frear pensamentos para levar ele cativo à obediência de Cristo. Deus nos deu o freio, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, um dos aspectos que envolve o fruto do Espírito Santo chama-se domínio próprio. E o que nós pensamos às vezes é que nós devemos ter domínio próprio para as nossas atitudes. Mas as nossas atitudes, antes de se tornarem atitudes, elas passaram por aqui. Elas não foram, o domínio próprio faltou para controlar aqui. E Deus, quando nos dá o domínio próprio para controlar, frear os pensamentos, para não deixar passar da ambulância, impede que nós tomemos muitas atitudes erradas na nossa vida. Cuide do espírito, cuide da mente, cuide de ter uma perspectiva bíblica de pensamentos. Feridas emocionais não tratadas, meus irmãos, afetam muito a nossa espiritualidade, mas afetam muito também o nosso ser como um todo. E santificação, não desvencilhe isso de saúde emocional também não, porque isso vai afetar a nossa vida de alguma forma. E a última parte, não menos importante, é que o cristão deve ter cuidado do seu corpo. Se no cuidado com a vida espiritual é o nosso relacionamento com Deus, se no cuidado da nossa alma trata da vida interior, aqui nós estamos falando da vida visível do ser humano, daquilo que nós conseguimos enxergar, o corpo. E aqui, contra qualquer ideia gnóstica, Paulo está afirmando na verdade que o corpo importa. Não é que a ideia é que você tem que ter uma ideia do corpo do mundo grego, de que você vai cuidar do corpo naquela perspectiva de vaidade, naquela perspectiva de satisfação do ego, mas de cuidar do corpo como um templo do Espírito Santo. O corpo é um instrumento de serviço. Um dia ele vai ser glorificado, mas por enquanto ele está servindo para ser o hospedeiro do nosso espírito, mas também ele é hospedeiro do Espírito Santo de Deus. Temos que cuidar do corpo. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20 diz: porque fostes comprado por preço. Mas o que foi comprado não foi a minha alma. O que foi comprado não foi para a vida eterna, não foi a parte imaterial. Dentro desse raciocínio, Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus. Sabe aonde? No vosso corpo. O cuidado com o corpo, ainda dentro do contexto do que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 5:23, passa por um cuidado do corpo com relação à pureza. Primeira coisa dentro do contexto é em relação à pureza. A santidade sexual, que ele tinha falado no capítulo 4, versículo 3 a 5. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora, não pense que o corpo só glorifica a Deus quando não está praticando pecados na área sexual ou moral. Existem outros pecados que nós cometemos com o corpo. E aqui também nós temos que lembrar de que deve haver uma prudência no nosso viver, que também tem a ver com domínio próprio. Cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Eu não estou falando de vaidade, mas eu estou falando de cuidado com o que Deus nos deu, a nossa vida que está dentro desse corpo aqui. Um dia ele vai ser glorificado, sim. Um dia não vai ter as mazelas do pecado afetando o nosso ser, o nosso corpo, porque ele vai ter sido transformado. Mas agora, por conta do pecado, nós sofremos os danos dos estragos do pecado e temos que cuidar desse aspecto do corpo, porque ele ainda é o templo do Espírito Santo de Deus. Tem que ter domínio próprio. Dentro ainda do contexto da luta contra o pecado, Paulo fala em 1 Coríntios 9:27 o seguinte: olha o que ele diz:
E ele está falando dentro de um contexto usando uma ilustração de atleta. Ele diz: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando de uma ilustração de esmurrar o corpo, no sentido de que é alguém que luta, e a ideia anterior tinha a ver com essa questão da luta do próprio corpo, para não entregar o corpo à satisfação dos pecados, da natureza pecaminosa, para não haver uma entrega do corpo aos prazeres que a natureza pede. Nós temos que entender que tem que ter disciplina para o corpo também, porque ele é santuário do Espírito, e nós temos que glorificar a Deus, como vê no versículo 20, no corpo. E preste atenção que a maneira como nós cuidamos do corpo também reflete a fé que nós professamos. Reflete a fé que nós professamos. É sempre um assunto bem delicado, mas nós temos que ter cuidado, irmãos, porque cuidado com a estagnação, meu irmão. Cuidado com a estagnação. O meu pai, até os 85 anos de idade, me impressionava, um homem com 85 anos, a vitalidade que ele tinha. Um homem ativo, cuidava do corpo, fazia muita atividade, isso refletia no corpo dele. Ele parou em 3 anos parado, mais tempo deitado. Ele regrediu drasticamente a mobilidade dele. E cada vez que eu visito meu pai, eu digo para minha esposa: eu me assusto de como é que eu vou estar se eu não cuidar de fazer atividades hoje. Porque eu talvez já não esteja com o tipo de mobilidade que ele tinha quando ele tinha seus 85 anos. Irmãos, a atividade é importante. E aí eu fico preocupado, por quê? Porque já temos uma tendência da luta contra a preguiça, o pecado da preguiça. Tem ou não tem? Temos. E ainda tudo hoje facilita a favorecer a inércia. Tudo facilita você a ficar parado. E quanto mais parado o nosso corpo fica, mais ele pede para a gente ficar parado. Então nós temos que ter cuidado com o nosso corpo da maneira que nós estamos vivendo, senão nós vamos ser cristãos parados mesmo no futuro. Nós não vamos ter mais disposição física nem para pregar o evangelho, nem para ir para... Eu só escuto o irmão Josué dizendo: nós íamos para o evangelismo lá na Lagoa de Santo Antônio. Hoje em dia, Topic paga para os jovens. A Topic de 15 lugares vai com 12 jovens e não lota. O povo não quer mais nem se deslocar nem de Topic, imagine a pé. Irmãos, isso vai ter uma descarga na humanidade no futuro que você não imagina. Pastor, mas isso não é muito espiritual que você está falando, não. Não? Não cuide do corpo, não. Não cuide da atividade, não. Um cuidado também com o que nós colocamos dentro do nosso corpo, com a comida, com a alimentação. E aí tem outro pecado, sutil e pouco falado. Além do pecado da preguiça, tem o pecado da gula, da maneira da gente comer desenfreadamente tudo, e a facilidade é muito grande hoje da gente comer tudo e muita coisa delas que não nutrem. Irmãos, isso tem a ver com o cuidado de Deus conosco. E nós devemos também ter a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele colocou na nossa mão, que é a nossa vida. Não são assuntos de pecados muito falados, gula, preguiça, mas são coisas que Deus quer que nós glorifiquemos a Ele com o nosso corpo todo, com o nosso ser todo, aliás, espírito, alma e corpo. Tanto no aspecto da vida com Ele, no relacionamento com Ele, quanto na maneira como nós cuidamos dessas coisas aqui na terra, enquanto estamos aqui aguardando a vinda do Senhor. Bom, concluindo, Paulo vai encerrar aqui sua carta, olhando para o futuro, falando na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas a santificação, ela não é um fim em si mesma, viu? Ela é uma preparação para o nosso encontro com o Senhor, para desfrutar totalmente da nossa comunhão com Deus no futuro, de uma maneira perfeita, plena. Lá nós não vamos ter então os desafios das lutas com a natureza pecaminosa, mas enquanto estivermos por aqui, nós temos essas lutas. Então nós temos que entender que deve haver um empenho, uma dedicação de cuidar dessas áreas da vida espiritual, da vida interior, no sentido da alma, das emoções, das decisões, e do corpo, de como nós estamos cuidando dele em todos os aspectos, não somente em relação à prática do pecado com o corpo, mas também da prática de pecados morais com o corpo, mas também da prática de pecados de preguiça, da prática de pecados como gula. Temos que cuidar disso. E os recursos para isso Deus nos deu quando Ele nos deu o seu Santo Espírito. E um dos aspectos do fruto do Espírito, eu já disse, é domínio próprio. E nós precisamos de muito domínio próprio para cuidar dessas áreas, tanto a espiritual, quanto a emocional, quanto a física. Mas no final das contas, Deus é glorificado quando nós cuidamos dessas áreas. Deus é glorificado. E nós somos beneficiados. Talvez você precise, e eu, de mudança de mente em alguma dessas áreas, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda disfunção de algum erro que tem na nossa vida, tem alguma área que precisa ser moldada pela palavra de Deus. Onde é que está o problema? É no casamento? É porque há uma disfunção que a gente está desobedecendo algum princípio da palavra de Deus. É na vida financeira? Pode ir atrás. Tem algum princípio que está sendo negligenciado da palavra de Deus. É na nossa vida, maneira de comer, de se alimentar. Pode ir atrás que tem alguma coisa, alguma disfunção que está errada, de alguma desobediência à palavra de Deus. É na vida emocional? Pode ir atrás. Tem alguma disfunção que precisa ser corrigida. Precisa haver uma transformação de mente naquela área pela palavra de Deus, para que a gente possa glorificar a Deus. Então, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida emocional? Como é que está o nosso cuidado físico? Existe uma boa notícia. É que ainda que você possa cuidar dessas áreas muito bem, tudo isso ainda depende de Deus. Porque o versículo 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O versículo seguinte desse texto coloca o nosso olhar para Deus. É Ele quem na verdade faz todas as coisas. Então a santificação integral, ela não depende apenas da dedicação do ser humano. Ela depende totalmente do agir gracioso do Deus que opera em nós através de Cristo Jesus. Mas nós precisamos ter a perspectiva de pelo menos querer ajustar a nossa vida à vontade de Deus, que é manifesta por meio da sua palavra, para nós podermos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dele em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque tudo que nós precisamos para a vida cristã, o Senhor já nos deu em Cristo, e por meio da sua palavra o Senhor nos exorta, o Senhor nos direciona. Senhor, nos dê corações obedientes ao Senhor. Tire toda a dureza do nosso coração em relação à sua palavra. Nos ajude a sermos obedientes ao Senhor. E Pai, qualquer área que nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor, toque no nosso coração e nos ajude a olharmos para uma perspectiva bíblica daquilo que o Senhor quer de nós nessa área, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. E enquanto estamos aqui nessa terra, nos ajude a cuidarmos dessas áreas da vida espiritual, da vida emocional, da nossa vida interior, da nossa vida física. Nos ajude, ó Pai, a glorificarmos ao Senhor com o nosso viver na integralidade do nosso ser. Nos ajude. Eu lhe peço sua bênção sobre a vida de cada irmão, cada um que está ao alcance da exposição da sua palavra aqui nesta noite. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém.